Nós iniciamos há alguns domingos uma série de mensagens sobre os princípios de igreja multiplicadora. Os 5 princípios bíblicos para o crescimento, não só da igreja, mas de cada um dos nossos crentes. E na primeira mensagem, quando a gente introduziu o assunto, nós dissemos que igreja multiplicadora era uma estratégia inicialmente apenas da Junta de Missões Nacionais para a plantação de igrejas no nosso imenso Brasil. Mas que em 2014, em Assembleia da Convenção Batista Brasileira, os batistas brasileiros adotaram como visão dos batistas para o cumprimento da grande comissão a visão de igreja multiplicadora. E o que é igreja multiplicadora? Igreja multiplicadora não é método, não é nenhuma cópia de modelo de igreja, muito pelo contrário. Aliás, muitas igrejas que hoje exercem o ministério de discipulado, de pequenos grupos, isso já era algo que os batistas faziam no final da década de 70, início da década de 80. Temos livros publicados pela Juerp que falam disso. Mas, infelizmente, ao longo da nossa caminhada, nós perdemos essa visão. Nós ficamos muito mais voltados para programas e estruturas internas do que para vidas, pessoas, discipulado, pequenos grupos. Então, igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional, baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com um único objetivo, que é cumprir a grande comissão. Os princípios, nós vimos, são oração, evangelização discipuladora, formação de líderes, plantação de igreja e compaixão e graça. Veja que cada um desses princípios, gente, é tudo o que se espera, não só de uma igreja, é tudo o que se espera de um crente. Um crente tem que ser uma pessoa de oração, um crente tem que se preocupar em fazer discípulos através da sua evangelização, um crente tem que se preocupar em reproduzir liderança, ele tem que se preocupar com plantação de igreja, com o espalhar das agências do reino, que são as igrejas. Um crente tem que exercitar no seu dia a dia compaixão e graça. Então, nada do que estamos apresentando como princípios significa que a gente vai precisar criar um departamento para cada uma dessas coisas. Não necessariamente, nós estamos falando de uma engrenagem, onde tudo se interrelaciona, cada peça tem seu papel, tem seu valor, para que a nossa igreja, composta de crentes que se multiplicam, funcione dessa forma multiplicadora. A gente precisa ser uma igreja de oração, de evangelização discipuladora, de formação de líderes, de plantação de igreja, de compaixão e graça. Temos que ser assim, começando a partir de cada um de nós. E o primeiro princípio que hoje nós precisamos ver é o da oração. A oração, gente, ela não era eventual na igreja primitiva. Na igreja primitiva, a oração não era restrita apenas aos momentos de crise. Não era algo casual. A oração era parte do dia a dia da igreja e dos crentes. Era o estilo de vida dos crentes. Eles oravam em todo o tempo, como quem reconhecendo que assim como a gente precisa do ar para sobreviver, nós precisamos orar para sobreviver. E é curioso porque orar foi o primeiro movimento dos discípulos, logo depois de Jesus entregar a eles a grande comissão. Se você lê Mateus 28, quando Jesus entrega a grande comissão, e se você começa a ler o livro de Atos, lá no início do livro de Atos, como a gente viu, e a gente vai retomar o estudo em Atos, provavelmente a partir do ano que vem. E a gente já percebeu que a igreja de Atos entendeu a importância da oração desde o início da igreja, e eles entenderam que a oração era um estilo de vida. Quando eles seguiram a orientação de Jesus,
eles voltaram para Jerusalém e eles ficaram ali aguardando a promessa do Pai, de que eles receberiam poder. E lá eles ficaram orando. Então, orar foi o primeiro movimento dos discípulos após o recebimento da grande comissão. E a gente lê em Atos 1,14 o seguinte, já no início do livro: todos eles se reuniam em oração com um só propósito, que era receber o poder do Espírito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Ou seja, Lucas quer que a gente enxergue que a essa altura os irmãos de Jesus, que outrora o perseguiram, agora estavam convertidos, digamos assim, e estavam juntos com a igreja orando. É curioso que Lucas está nos mostrando que aqueles que um dia se opuseram ao próprio irmão, achando que ele estava doido, agora se tornaram homens e mulheres de oração. E o resultado a gente conhece, eles foram batizados com o poder do Espírito Santo em Atos capítulo 2, e a igreja seguiu em poderosa proclamação. E aí a gente lê em Atos 2,42, que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. O que te chama a atenção em Atos 2,42? Sabe o que me chama a atenção? Não é tanto que eles participavam do ensino dos apóstolos, porque hoje nós ainda temos gente em nossas igrejas buscando o ensino. Não é tanto a comunhão que me chama a atenção, porque a gente ainda tem momentos de comunhão, não como deveríamos, e não como deveria ser a comunhão, mas ainda temos. Não é o fato de que eles partiam o pão, não é o fato de que eles oravam. A gente tem oração nas nossas igrejas, às vezes pouco, às vezes muito, mas ainda tem. O que me chama a atenção é que eles dedicavam-se a tudo isso de coração. Porque nos falta isso hoje. De coração. Mas assim eles faziam, porque aquela igreja em Atos estava vivendo um momento de avivamento. Fruto do momento de oração, ou da prática da oração que a gente leu em Atos 1,14. Um povo que perseverou orando com um só propósito, ver o poder do Espírito descer sobre eles, e desceu. E o resultado imediato foi que esse povo fazia tudo isso de coração. Gente, a maioria deles, se não todos eles, eram judeus piedosos antes de Cristo. A maioria deles, se não todos eles, eram pessoas preocupadas com o ensino. Maria era uma mulher piedosa, ela ensinou seus filhos a lei do Senhor. Eles se preocupavam com comunhão, é do judeu isso. Eles se preocupavam em oração, oravam 3 vezes ao dia. Mas o que o Espírito de Deus, como fruto de oração, produziu nesse povo, foi um povo de coração, e não apenas religioso. A oração é indispensável para o estado em que nossas igrejas hoje se encontram. Bounds, que é um autor de livros sobre oração, E.M. Bounds, se você encontrar o livro desse homem, existem livros dele em português, leia. Ele disse assim: o que hoje a igreja necessita não é de mais e melhor maquinismo. Sabe o que significa maquinismo? E ele escreveu isso anos atrás. Maquinismo, eu busquei no Aurélio, é o conjunto de cenários móveis, de projetores, de refletores, de alçapões e demais efeitos e dispositivos mecânicos, visuais e sonoros de um teatro. Muitas igrejas buscando ser mais teatro do que igreja, achando que isso vai trazer poder. E aí vem Bounds e diz: o que hoje a igreja necessita não é de mais e melhor mecanismo, de novas organizações ou mais e novos métodos, mas de mais homens a quem o Espírito Santo possa usar.
homens de oração, homens poderosos na oração. O Espírito Santo não se derrama através dos métodos, o Espírito Santo não se derrama através das nossas atividades, mas por meio dos homens. Não vem sobre maquinarias, mas sobre homens. Não unge planos, mas homens, homens de oração, e entenda-se como homens, homem e mulher. O que Bound está dizendo é que nós não podemos pensar em plantar igreja, em revitalizar igreja, em multiplicar discípulos sem oração. Todos devem começar e continuar, e tudo tem que ser com oração. O nosso coração, a nossa natureza é inclinada ao desânimo, gente. E tudo que a gente começa bem feito, a gente logo esmorece. Começamos aqui, eu me lembro, até o segundo, terceiro encontro, às quartas-feiras de oração, estudando os Salmos, a igreja, primeiro dia, quase cheia. E aí a gente vai esmorecendo. Os homens, primeira reunião de oração, 30 e tantos homens. E aí vai esmorecendo. O que isso nos revela? Que se nós não continuarmos lutando em oração, para que Deus incline o nosso coração à perseverança, nada vai adiante. Não se deve pensar em revitalizar, em ver nossa igreja crescer, em ver pessoas convertendo-se, vindo aos nossos cultos, participando das nossas atividades, integrando-se à nossa igreja, se a gente não orar. A igreja, em Atos dos Apóstolos, vocês sabem disso, ela não tinha grandes recursos. A igreja não tinha dinheiro, a igreja não tinha patrimônio, a igreja não tinha literatura. A igreja não tinha meios de comunicação, a igreja não tinha sequer liberdade de culto. A igreja não tinha bancada evangélica. A igreja tinha nada, mas possuía tudo, tinha Deus. E por meio da oração, Deus trabalhou por aquela igreja. Hoje, nós temos literatura, temos dinheiro, temos patrimônio, meios de comunicação, temos liberdade de culto. E às vezes até com tristeza, a gente até se gaba de ter representantes políticos que são evangélicos. Mas o que a igreja tem feito? Chocado, escandalizado o mundo ao seu redor. Lucas é autor de Atos e ele é conhecido como o evangelista da oração. Lucas fala muito de oração. Do começo ao fim, lá no evangelho dele, até o fim de Atos dos Apóstolos, Lucas parece que quando ele olha para esse fenômeno chamado crescimento e expansão do cristianismo, a partir de Jesus e 12 apóstolos, parece que o que chama a atenção de Lucas, afinal de contas, quando você vai compor um texto ou vai escrever alguma coisa, você vai anotar aquilo que mais te impressiona. Lucas fala muito de oração, parece que Lucas impressionou-se com a vida de oração dos primeiros crentes. Falta-nos isso. E aí em Lucas 18, versículo 7, a gente lê Lucas falando sobre a oração, meio que dando para nós um resumo do ensino de Jesus sobre oração. Ele diz em Lucas 18, verso 7, acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Veja que Lucas está dizendo que a oração é para todos os escolhidos, é para todos os crentes. Veja que ele diz que a oração tem que ser incessante, dia e noite. E ele diz, Deus vai responder. Mas enquanto não houver, meu povo, a consciência de que a oração é devida a todos nós, enquanto não houver a consciência de que nós devemos orar sempre e sem cessar, nós não vamos ver respostas de Deus na nossa igreja. Você acredita no que eu estou te dizendo? Isso é bíblico. Há coisas que Deus determinou fazer
E Ele só vai fazer se os meios que Ele nos deu para elas acontecerem forem utilizados. Nós não vamos prosperar espiritualmente se não nos dedicarmos à palavra e à oração. Não adianta. Então aqui fica um grande apelo. Voltem para os encontros de oração dos homens. Voltem para os cultos de quarta-feira. Apeguem-se aos encontros das mulheres de oração. Apeguem-se, chegue mais cedo, 6h30 aos domingos. Venha orar. A oração é o que vai fazer acontecer. O livro de Atos, Arival Dias Cassimiro, é o pastor da Daniela Davi, ela é membro da igreja onde ele pastoreia lá em São Paulo, um homem de Deus. Arival Dias Cassimiro, ele diz que o livro de Atos tem mais de 30 referências à oração, em muitas situações diferentes. Em Atos, diz Cassimiro, a igreja põe em prática aquilo que viu Jesus fazer e ensinar. Em Atos, a igreja preocupa-se com a prática da oração. Então, por exemplo, você abre o livro de Atos e você descobre que a primeira reunião da igreja em Atos foi uma reunião de oração. O texto que lemos, Atos 1,14, mas o verso 12 diz assim, então, Atos 1,12, então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância, quando chegaram, subiram a sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. E o 14, todos eles se reuniam em oração com um só propósito. Quem estava orando? A igreja toda. Como eles oravam? Unanimemente e perseverantemente. Por que eles estavam orando? Porque eles queriam agir de Deus. E por que a igreja orava tanto? Quando a gente olha para o livro de Atos, como Cassimiro disse, nós não vamos gastar aqui tempo para ficar indo nas 30 vezes que Atos fala de oração, eu selecionei alguns momentos, você descobre pelo que a igreja orava, e aí você descobre por que a gente não vê tanta coisa acontecendo entre nós? Porque a gente não ora como eles oravam. Em Atos 1, 23 a 26, você vai descobrir que a oração orientava a igreja a tomar decisões importantes. A segunda reunião em Atos dos Apóstolos, a primeira foi aquela reunião de oração. A segunda reunião da igreja, sabe qual foi? Foi uma sessão administrativa. Uma assembleia ordinária. Aliás, extraordinária. E Batista gosta de assembleia extraordinária, né? A gente já vem preparado para, pela ordem. E aí a segunda reunião, veja que não tem como fugir. Jesus era batista, os apóstolos eram batistas. Brincadeira, gente, brincadeira. Mas a segunda reunião da igreja em Atos é uma reunião de oração. Aliás, de uma assembleia ordinária, para escolher quem substituiria Judas. Então nós poderíamos parafrasear e dizer que foi uma assembleia extraordinária para escolher um pastor, que deveria tomar o lugar daquele pastor que se suicidou, deixando um escândalo para os crentes. E aí diz o texto em Atos 1, 23, então indicaram 2 homens, José, chamado Barsabás, e conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida, oraram. Senhor, Tu conheces cada coração, mostra-nos qual desses homens escolheste, para substituir Judas neste ministério. Agora, mas isso a gente faz, pastor, toda vez que a gente tem assembleia, a gente ora antes, mas lembre-se, não foi só nesse momento que eles oraram. O livro começa dizendo que eles viviam orando. Reuniões administrativas são importantes, fazem parte da vida de uma igreja democrática como a nossa. Mas devemos orar e buscar a direção de Deus. Muito dos nossos conflitos institucionais seriam resolvidos se orássemos mais. É isso que Atos nos ensina.
Você acha que seria tarefa fácil encontrar alguém para substituir Judas? E por que tudo foi tão pacífico? Você já parou para pensar sobre isso? Por que tudo foi tão pacífico? Por que tudo foi tão unânime? Imaginem o trauma que aquele povo estava vivendo por ter tido um Judas que fez o que fez. Imagina o medo deles de ter outro Judas entre eles. Mas não, você não vê briga, você não vê discussão, porque era uma igreja que orava. Outra coisa, a oração como meio de integrar novos convertidos e promover a comunhão. Gente, os primeiros convertidos estavam integrados à igreja também pela oração. A gente pensa que a gente só vai integrar a gente na igreja se a gente reunir para comer, passear, fazer acampamento. Sim, isso é importante, isso é bom. Mas não é só assim, e principalmente assim que se integra pessoas à igreja. Atos 2,42 diz que todos se dedicavam de coração ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e à oração. As pessoas que se chegam precisam entrar para o nosso convívio de oração, até porque elas precisam aprender a orar, e elas vão aprender a orar ouvindo a gente orar. Como é que crianças aprendem a falar? Ouvindo os pais e quem está ao redor deles falando. Por isso que a gente aprende até o sotaque de onde a gente mora. Novos crentes precisam ouvir crentes orando. Novos crentes precisam entrar e perceber e sentir o espírito de oração. Paulo, quando se converte, Atos 9, verso 11, a primeira grande evidência da conversão de Paulo é que o Senhor disse o seguinte: vá à rua direita, Ananias, ao chegar pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando neste momento. Quem está vivo respira, crente ora, quem não respira está morto. Quem não ora, tem que rever se é crente. Porque a oração está para a vida do crente, assim como o ar que respiramos está para a nossa sobrevivência, gente. Outra coisa, em Atos, a oração como prática imprescindível para os líderes da igreja. Os líderes dessa igreja precisam ser os primeiros a orar e a puxar a fila de oração, a participar das reuniões de oração. A gente vê que os apóstolos, os líderes da igreja, eram homens de oração. Pedro e João subiam regularmente ao templo para orar. Pedro orou pela escolha de Matias, orou com os irmãos após a libertação dele da cadeia, orou para ordenar os diáconos, orou pelos samaritanos para que eles recebessem o Espírito Santo, orou pela cura de Enéas, pela ressurreição de Dorcas. Eles oravam diariamente. A saúde e o crescimento de uma igreja depende da vida de oração dos seus líderes. Oh, meu povo, juntem-se a mim em oração. Nós precisamos disso. Tem sido tão bonito, Itamar, ver toda sexta-feira o que você tem feito. Os irmãos sabem que a gente tem passado por um dissabor com uma pessoa às quartas-feiras aqui. Que não é membro, mas se manifesta todo culto e um dia até perdi a cabeça, pedi perdão em público, peço de novo, errei, não devia ter feito aquilo. Mas tem sido tão bonito ouvir o Itamar toda sexta interceder por essa mulher. Senhor, cura ela. Senhor, faça ela cair em si. Não estou dizendo que o Itamar é santo, até porque eu não convivo com ele tanto assim. Mas é um líder, é um diácono, que está atento e preocupado. E tem clamado por ela. Eu fico encorajado ouvindo ele orar por ela. Meu povo, nossos líderes precisam orar. Jovens, desde cedo, cultivem a prática da oração.
Aprendam a falar com Deus, queiram falar com Deus, ouçam Deus, falem com Deus, venham orar a Deus, venham. Outra coisa, a oração associada ao ministério da palavra para promover a saúde da igreja. Os diáconos foram instituídos para livrar os pastores das coisas do dia a dia da igreja ou do ministério, para que eles sejam homens de palavra e de oração. Mas se o pastor fica esbaforido, correndo para lá e para cá, chega suado, com a testa molhada, não anda com Deus, não ora a Deus, não busca a palavra de Deus, o que Ele vai dar para o seu povo? Graças a Deus vocês têm me honrado nesse sentido, têm me dado todas as condições para que eu me dedique à palavra e à oração. Porque uma igreja não cresce, um povo de Deus não cresce, se não for com Bíblia e oração. Gente, outra coisa, a oração, você vai descobrir em Atos, a oração é o meio para a gente enfrentar as perseguições. Porque quanto mais nós formos ao encontro dos perdidos, quanto mais você se dispuser a fazer discipulado, a se relacionar de forma intencional, para ganhar alguém para Jesus, para estudar a Bíblia com a pessoa, quanto mais você fizer isso com alguém, mais você vai enfrentar perseguição. É natural. Em Atos 12, a gente lê que Herodes Agripa perseguia a igreja violentamente, mandou matar Tiago, irmão de João. Deixou Pedro na prisão, Pedro seria o próximo a ser degolado. Só que a gente descobre em Atos 12, verso 5, que enquanto Pedro estava preso, a igreja orava fervorosamente a Deus por Pedro. A oração é um meio para a gente enfrentar a perseguição, a cara feia dos outros, quando nós tentarmos falar de Jesus para eles. A oração é o meio de Deus nos livrar disso, gente. Outra coisa que se aprende, a oração pedindo direção estratégica de Deus, Atos 13, de 1 a 3. A igreja orando, a igreja jejuando, a igreja buscando discernir qual é o próximo passo, para onde ir, onde chegar. E aí diz o texto em Atos 13, 1, entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, da Síria, estava Barnabé e Simão, chamado Negro. É você, nego. Você é meu nego. Estava Barnabé e Simão, chamado Negro. Lúcio de Cirene. Opa, eu falei isso? Será que vão me processar? Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Agripa e Saulo, certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, é uma igreja que ouvia o Espírito. Separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. E então, depois de mais jejuns, mais orações, impuseram sobre eles as mãos e os enviaram em sua missão. Foi aqui que nasceram as viagens missionárias. A igreja orando, pedindo direção, Deus, qual é o nosso próximo passo? Deus, aonde devemos ir agora? Deus, o que devemos fazer agora? Deus, qual é a prioridade do Senhor para os nossos planejamentos? Deus, fala, Espírito de Deus. Você faz isso pela sua vida? Fala, Espírito de Deus, qual é a próxima maneira de agir com esse filho, com essa nova fase da vida dele. Fala, Espírito de Deus, o que eu tenho que fazer. Fala, Espírito de Deus, que passo eu tenho que dar. Fala, Espírito de Deus, como servir na minha igreja, nesse momento em que minha igreja está vivendo. Fala, Espírito de Deus, dirija a minha vida, Espírito de Deus. Nesse ponto, a gente tem que ser um pouco mais pentecostais, meu povo. Fala, Espírito de Deus. Pedindo direção estratégica.
A oração como meio para converter pecadores. Quando você olha para a igreja em Atos 16, a igreja lá em Filipos sendo plantada, você descobre que os 3 primeiros convertidos daquela igreja foram todos eles convertidos num contexto de oração. Lídia, Deus abre o coração de Lídia quando Paulo encontra-se com ela numa reunião de oração. Depois a gente encontra aquela escrava possuída por um espírito, atormentando Paulo, na medida em que Paulo ia para o lugar de oração, então é contexto de oração. Depois o carcereiro, ele e a família se convertem por causa da vida de oração de Paulo ali na prisão. Se nós não orarmos, nós não veremos convertidos. Não se iluda. Eu posso me esforçar, pregar o melhor sermão, fizer a melhor aplicação. Se Deus não abrir o coração, eu vou ficar malhando em ferro frio. Você também. Aquela pessoa que você quer ver salva, se você não orar por ela, se você não pagar um preço de oração por ela, você não vai ver sua mãe convertida, seus irmãos convertidos, seu amigo convertido. Oração sem oração é dar pancada em ferro frio. Não adianta, porque é o Espírito de Deus, pela oração, que abre os corações. O pastor Fernando Brandão, o diretor executivo da nossa Junta de Missões Nacionais, ele diz que uma igreja multiplicadora é uma igreja em avivamento. Como eu amei essa frase. Porque todos os testemunhos que a gente ouviu aqui nos dias de congresso, das igrejas que estão prosperando, fazendo discipulado, pequenos grupos, a gente que ainda não vê isso acontecendo entre nós, a gente é tentado a ficar para baixo, triste. Meu Deus, quando será? Até que eu li essa frase essa semana, me preparando para hoje, e eu falei, meu Deus, ele tem razão. Para a gente ver discípulos sendo multiplicados entre nós, pequenos grupos sendo multiplicados, para a gente ver essa igreja crescendo, a gente tem que experimentar um avivamento. Porque não é natural para nós deixarmos nossa zona de conforto para ir falar de Jesus para alguém. Não é natural para nós. A gente prefere o conforto do sofá, da cama. Gente, eu estou ficando velho. Ontem eu estava aqui com os adolescentes, e eu me lembro, quando eu era da idade deles, eu queria ficar acordado. Não era nem 10 da noite, eu deitei, arrumei uma almofada, deitei lá no canto. Porque é natural para nós querer sossego, e à medida que você envelhece, quanto mais sossego, melhor. Ou a gente experimenta um avivamento de Deus, colocando em nós fome de Deus, fome, desejo de ver gente convertida, ou nós vamos malhar em ferro frio, e vamos cada vez mais ser seduzidos pelo sofá, pela Netflix, pelo Facebook, mais e mais trancado nesse mundinho, onde minha coluna se emborca diante de uma tela, e eu só vejo aquele mundo. Eu preciso de um avivamento. Eu preciso ver o que eu tenho que ver. Eu preciso ver como Jesus vê, como Deus vê. Eu preciso cumprir a grande comissão. Gente, eu fiquei assustado com as estatísticas que o pastor Leandro Tinoco trouxe no congresso. Ele leu um documento de especialistas dizendo que, eu esqueci os números, eu quero até pegar essa pesquisa, dizendo que os povos não alcançados que hoje existem no mundo, com todo o mecanismo hoje que a igreja tem em mãos, se a gente se mobilizasse, é para você ficar assustado. A hora que ele me falou, minha ficha caiu. Ele disse o seguinte, a gente vai conseguir, se a gente conseguir fazer isso, se a gente se mobilizar com todos os recursos que a gente tem na mão, a gente pode ver Jesus voltar na nossa geração, porque todos os povos serão alcançados. Ou seja, o que Jesus disse? Virá o fim quando todos os povos forem alcançados. Ele não está profetizando, dizendo que Jesus vai voltar. Vocês entenderam? Ele disse que com os recursos que hoje a gente tem, com a capacidade de mobilização que a gente tem, com todo o intelecto hoje
que a gente tem, a gente conseguiria, nessa geração, entrar em todos os povos não alcançados, traduzir a Bíblia para eles, levar o Evangelho para eles, e a gente poderia ver Jesus descer em glória ainda nessa geração. Pasme. Mas a gente precisa de um avivamento, para a gente ver isso e para a gente querer Jesus descendo em glória. Você não quer ver isso não? Gente, isso é muito melhor do que Walking Dead. Isso é muito melhor do que House of Cards. Os jovens sabem do que eu estou falando. Isso é muito melhor do que Game of Thrones. Isso é muito melhor do que Netflix, do que novela. Jesus descendo em glória. Você consegue imaginar isso? Meu coração, o seu, tem que ser avivado para essa realidade. Fernando Brandão diz assim: por mais que estratégias e metodologias sejam importantes, multiplicar discípulos e igrejas é uma questão de experimentar um avivamento por meio da oração. Jesus não deixou só uma ordem para a igreja, vão e façam discípulos. Jesus também equipou a sua igreja, e tudo que a igreja precisa para cumprir a ordem é o poder do Espírito. Sem o poder do Espírito a gente não cumpre a ordem. E para ter o poder do Espírito temos que, como a igreja de Atos, perseverar unânimes com um só propósito: dá-nos do teu poder, dá-nos do teu poder, dá-nos do teu poder. A oração é essencial na evangelização, porque Deus liberta os cativos em resposta à intercessão do seu povo. O Deus desse mundo cegou a mente daqueles que não creem, é o que Paulo fala. Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 26, que as pessoas voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, se nós, com paciência, palavra e oração, formos até elas. Todo crente pode participar da obra de multiplicação por meio de intercessão. Paulo chama os crentes de Éfeso, Efésios 6,18, orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos, sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo, orem pelo povo de Deus. E no verso 19, orem também por mim, peçam que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelo Evangelho, pelas boas novas. Orem, orem por mim, orem por todos. Discípulos que multiplicam discípulos só vão ser enviados, segundo Atos 10, verso 2. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor, peçam que Ele envie mais trabalhadores. Eu preciso que vocês se unam a mim em oração, gente, dizendo assim: Deus, levanta gente entre nós disposta a fazer discípulos. Faça esse compromisso, anota aí na sua prioridade, fala: Deus, eu vou orar todo dia hoje, eu preciso me juntar ao pastor, pedindo que Deus levante entre nós gente que faz discípulos, gente que quer liderar pequeno grupo, gente que quer alcançar Goiânia para Jesus. Faça disso a sua prioridade. A colheita é grande, os trabalhadores são poucos. Vamos orar para Deus mandar mais. E aí eu concluo te dando algumas dicas de como você pode melhorar a sua vida de oração. Primeira coisa, você tem que agendar um momento para orar. Se você não agendar um momento para orar, você não vai orar. A oração não vai ser algo como fome. Você sente fome e fala: está na hora de comer. Aí você vai e come. A nossa natureza não vai dizer: que vontade de orar agora. Algumas vezes sim, outras não. E se você não agendar um momento e não bloquear sua agenda e dizer: aqui é oração, é eu e Deus, você não vai orar. Vai chegar o fim do dia e você vai dizer: não orei. Aí você vai começar a orar deitado e vai dizer amém no outro dia com o travesseiro cheio de baba. Use a Bíblia para orar. Use a Bíblia, ore os salmos. Senhor, eu não sei pelo que orar. Começa a ler o salmo e frase a frase vai fazendo dela a sua oração.
Faça registro diário de oração, escreva as respostas, os pedidos, arruma um caderno, você com Deus. Se é difícil para você se concentrar, e para muita gente aprenda a orar escrevendo suas orações, escreva, vai escrevendo, enquanto escreve, ora, concentre, lute para que a sua mente seja escrava do seu desejo e necessidade de orar. Escreva a sua oração, não é pecado. Faça listas de pedidos, encontre parceiros, chama gente para orar com você, encontre parceiros de oração. Ore em família. A gente precisa disso. Eu vou falar mais sobre isso quando a gente falar de evangelização discipuladora, mas deixa eu te dar rapidinho alguns passos para você ganhar alguém para Jesus, usando a oração. Escreva os nomes das pessoas num cartão, no seu celular, e ore por elas todos os dias. Seleciona aí de 1 a 5 pessoas. Ora todo dia e peça que o Espírito de Deus prepare o coração, que o Espírito de Deus te dê coragem, que o Espírito de Deus te dê sabedoria, que o Espírito de Deus prepare o coração daquela pessoa para ela se arrepender. Ore alguns dias, depois que você começou a orar, manda uma mensagem, ou ligue e diga, olha, eu tenho orado por você já tem alguns dias. Não assombre a pessoa não, fala, tenho orado pela sua vida, quero abençoar você com a minha oração. Você pode me enviar algum pedido especial, algo que tenha te atormentado, eu quero orar por você. É difícil você fazer isso, gente? Você não precisou pregar ainda não, é orar, a pessoa já vai ficar assim, poxa, o Ademir está orando por mim? O Ademir me mandou mensagem dizendo que tem orado por mim, e o Salmão está orando por mim? Imagina. E aí você comunica, eu tenho orado, algum pedido de oração, se for no telefone, se a pessoa dizer, fala assim, aí você pode até dizer, escuta, vamos orar agora, rapidinho, feche seu olho, eu vou seguir orando. Feche seu olho não, ela não tem só olhos. Feche seus olhos e vamos orar juntos. Ah, mas eu estou dirigindo, então deixa no viva voz, não... E aí você rapidinho, não é aquela oração de genealogia, Abraão, Isaac, Jacó, não. Aquela oração e diga, olha, e saiba que eu vou seguir orando por você. Depois de alguns dias de oração, pergunte à pessoa. Pergunta para ela, escuta, como é que você está? Eu tenho orado por você, como é que está aquela situação? Depois, convida essa pessoa para ir na sua casa, prepara um churrasco para ela, uma comida gostosa, uma macarronada, não precisa ter muito dinheiro não, coisa simples. Põe essa pessoa na mesa, aí olha no olho dela e diz, nos olhos dela, eu tenho orado por você, como é que você está? Você pode brincar do Goiás, do Vila Nova, para quebrar o gelo, mas não é só isso, aí você começa a falar, e você, como você está? E aí você diz, olha, eu não sei muito da Bíblia, mas meu pastor tem pregado uma série no Evangelho de João, e o sermão dele fica tudo lá no site, ele escreve tudo. Se você quiser, eu posso me encontrar com você toda semana, eu e você vamos ler juntos o que ele está pregando. Ler juntos, só isso. Se a pessoa disser topo, você começou um RD. Meu irmão, você não precisa fazer muito, você tem que perseverar, você tem que ser persistente. E aí você senta com essa pessoa e começa a ler o esboço, está no site. Você nem precisa imprimir, se ela tiver um celular com acesso à internet, ou você manda o PDF para ela, ela abre o celular, você abre o celular, e vocês vão ler juntos o que eu já escrevi. E aí você vai ganhar essa pessoa. Às vezes a gente fica com medo porque a gente não sabe o que vai dizer. Deixa eu te falar uma coisa, eu já fiz o trabalho por você, os estudos estão prontos, é só você ler. Aí vai ter dúvida dela e sua. Você fala, poxa, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso, eu vou procurar saber. No próximo encontro nosso eu vou te responder isso aqui. Não tem problema não, você não tem que ter resposta pronta, mas veja o que você tem que ter: organização, tempo para sentar com as pessoas. E aí você vai chamar a pessoa para o seu pequeno grupo, e se a pessoa mostrar desinteresse, você não vai desistir dela, mas vai seguir com as outras pelas quais você tem orando,
lembrando-se sempre daquela que no primeiro momento recusou-se. Mas você vai continuar orando. Honestamente, gente, é difícil isso? Só requer de nós perseverança, persistência. Vamos orar? Feche seus olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, como nós precisamos de oração. Dá-nos isso, Pai. Dá-nos essa graça de sermos uma igreja que ora, uma igreja que colhe os frutos da oração, de uma igreja que vê pessoas sendo salvas. Salvas não apenas nos cultos, salvas através dos nossos relacionamentos com elas. Das leituras, dos sermões com as pessoas, da oração com as pessoas. Ó Deus, dá-nos essa alegria de ver filhos na fé. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Olha aqui para mim. Amanhã isso aqui vai estar no site da igreja, no máximo terça. Pega o PDF desses slides, leia. Siga aqueles 6 passos de oração pelas pessoas. Vamos fazer uma grande colheita juntos? Amém? Com quantos eu posso contar para fazer isso? Fique em pé. Sinceramente, olha que benção. Se eu começar por vocês, deixa eu orar por vocês agora. Pai, esses que corajosamente se levantam agora e se dispõem a seguir esse caminho. Dê a eles fé, esperança, amor, perseverança. E que possamos em breve colher esses frutos. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a consolação do Espírito Santo estejam sobre nós hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.